Gisela Pontes. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Plástica na Real. Eu sou Bárbara Machado. E eu sou a Irene Daire. E hoje a gente resolveu descomplicar o seu consultório. Né, pessoal? Estamos recebendo Clara Morena e Cláudio Ramos, que são o famoso Descomplique o seu consultório. Pois é, sejam bem-vindos. E a gente queria entender, Clara, queria saber como é que surgiu a ideia de criar esse programa, esse treinamento. Vamos lá. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e Cláudio, né, ambos médicos, não temos familiares médicos e a gente sempre quis ter o nosso consultório. E assim a gente fez, né? Caminho acho que todo mundo segue. Formou, fez excelentes residências e abrimos o nosso consultório na orelhada e a gente começou a fazer muita coisa errada, né? Que hoje a gente sabe que é errado, na época a gente não sabia. E a gente não tinha inicialmente paciente, aí a gente começou a ter paciente, depois a gente não tinha lucro, e aí a gente começou a ver que tinha muito mais coisa errada do que, enfim, era possível de imaginar. Então, com isso, a gente começou a estudar sobre esse assunto, né? Porque a gente, por não ter ninguém por trás montando pra gente, consultório, essas coisas, a gente tinha dado muito plantão, tinha investido muita saúde até para conseguir montar o nosso espaço. Então, assim, ele tinha que dar certo. E aí não tinha outra alternativa, né? Que não fosse estudar sobre isso, uma parte que é chata, não tem. Hoje até tem mais acesso à informação. Antigamente você não sabia onde procurar, você ia bisbilhotando aqui e ali. E a gente mergulhou nesse cenário, né, de administração de consultórios. E a gente começou a ver que tinha muita coisa ali que a gente não dava atenção. Treinamento de equipe, fidelização de paciente, captação de paciente, que hoje é totalmente diferente do que era muito tempo atrás. Então a gente foi fazendo a coisa fluir, foi ajustando o processo e conseguiu ter o que a gente chama, né, do nosso consultório lucrativo. Na ocasião, a gente dava alguns cursos presenciais de injetáveis. Nada a ver com nada do que a gente faz hoje, né? E era uma unanimidade. Todo mundo vinha para aprender o injetável, mas no final era assim, Clara, como é que você treina fulana? Como é que você organiza o seu estoque? Como é que precifica, né? Como é que você precifica? Pô, Clara, me passa essa planilha aí, manda aqui. E aí eu comecei a chegar em casa e falar, Cláudio, cara, isso é um mercado. Os médicos não sabem isso. E, cara, isso sai tão fluido pra gente que, pô, por que não começar a investir nisso? E na ocasião eu já pensava em ser mãe, já pensava numa coisa um pouco mais alternativa do que o consultório, né? E aí a gente foi, inicialmente, até por uma razão muito racional, até que a gente se apaixonou. Eu, particularmente, me apaixonei pelos bastidores. Daí a gente começou o Descomplique Seu Consultório, vendo que o que a gente tinha feito pra gente era replicável para outros colegas, em outras especialidades. Então, foi assim. Eu achei interessante que você falou assim, né? A gente vê o que faz de errado e a gente não aprende. A faculdade de medicina não te prepara para o mundo lá fora, no sentido do teu trabalho. É muito justo que o médico viva do trabalho que ele se propôs a fazer, né? Eu tenho a sorte de ter o marido que faz a parte administrativa e muitas vezes eu brigo com ele porque a gente, quando vai dar orçamento, você nem sempre está pensando na luz que você gasta, né, no 13º do funcionário, que tem que estar tudo incluído, fora aí as despesas, né, do consultório físico, né? E como é que começou assim essa coisa da, digamos, precificação? Qual foi o primeiro, né, digamos assim, o gatilho de vocês? Onde é que vocês começaram primeiro a acertar? Né? Vamos deixar claro que quando ela falou errado aqui, para o pessoal que é leigo, não é errado, né, no atuar médico, né? Não, É errado na no, parte no administrativa, sentido, até porque parte não somos formados administrativa. nisso, né? Exatamente. A gente é muito bom tecnicamente, assim, acho que a cabeça está mudando também, né? Os médicos têm visto que Sim. só ser tecnicamente bom já não tem sido mais, né, suficiente. A gente está tentando aprender essas outras habilidades. Precificação, vamos ver. De onde veio inicialmente? Quando a gente não tinha o consultório como a gente gostaria, a gente achou que o problema era paciente. Então, eu achava que a falta do paciente que estava justificando, né? O baixo faturamento, aquela coisa que não girava. E aí, na época, nossa, eu mergulhei na rede social, eu virei a blogueirinha. Fazia conteúdo e, cara, depois de um tempo, né? O consultório realmente, que a gente sonha, né? Agenda cheia. Ele... Não, mas conta como é que foi, né? Essa parte é bom você contar, para não te expor. Não, porque o que acontece? A Clara já estava formada, né? Então a gente já tinha uma clínica grande na Tijuca, 3 andares, estrutura gigante, e eu era aluno ainda, né?
E a Clara ali 6 meses já fazendo conteúdo na rede social. E aquilo chato, né? Posta toda hora e informação e o dia inteiro aquilo. Eu falei assim, amor, isso não dá certo. Você já tá quase 5 meses aqui e não vem nenhum paciente. Mas ela foi. Acabou que marcou, né? Olha, amanhã vai ser meu primeiro paciente da rede social. Mandou fazer o kitzinho, né? A lembrancinha. Primeiro Não sei o paciente. quê. Falei, porra, que paciente da Da rede rede social. social, Da né? rede, pô. vai A vir, gente tem tão amigo de amigo. pô, vai mãe de ser amigo. ótimo. Chegava lá, faltou. Aí eu falei assim, porra, Que que decepção. decepção. Aí, mas aquela roda foi girando. Depois que ela ficou uns 6 meses, né? Fazendo conteúdo ali, começaram a vir os pacientes. E aquilo é uma bola de neve. A paciente chegava e falava assim, nossa, te acompanho há 6 meses. Te acompanho há 5 meses. Quer dizer, a decisão do paciente chegar e ir até o seu consultório passa por uma jornada que ele tem que te ver por um tempo na Claro. rede social. Então, quando começou a encher muito de paciente, aí que a gente teve que se preocupar com essa outra parte de precificar, de como cobrar um valor justo, como você calcular a sua taxa de sala. Senão, não adianta só ter a agenda cheia se você não está precificando Consegue. direito. Então, Ainda assim, para finalizar essa parte aí da rede social, hoje eu começo a ver esse movimento, né, pelo próprio Instagram, à medida que você começa a dar um conteúdo, muitas vezes até específico, mas um conteúdo constante, as pessoas te são fiéis, né? Elas seguem, veem credibilidade no seu trabalho, e talvez tenha sido esses 6 meses que as pessoas necessitaram, né, para ver uma consolidação, né, uma médica mais jovem, iniciando carreira. A Gisela hoje até comentou em relação a isso, né, as horas de voo, né, que a gente comentou no episódio anterior, exatamente para poder a pessoa estabelecer esse tipo de contato e credibilidade. Muita gente faz contato com vocês por parte de mídia social ainda? A maioria. A maioria. E aí, naquela ocasião, né? Enfim, só para concluir o que você tinha perguntado. A agenda encheu, aquele sonho, né? A agenda cheia. E, sei lá, 95% dos pacientes eram de rede social, 100% particulares. Então, a gente chegou naquela situação de, uau, queria melhorar e não tinha mais como melhorar. Por quê? Eu já trabalhava 15 horas. Eu trabalhava de 9 da manhã às 11, 10 da noite. Atendia muito público médico, que é totalmente enrolado de horário. Então, preciso fazer laser, só posso no sábado, bora. Aí, dou plantão sábado, só posso domingo, bora. E assim era. Como é que eu podia melhorar? Ganhando mais, de alguma forma. Não era trabalhando mais, porque isso era impossível. Então, a gente começou a ver que o problema estava no preço. Porque aquela coisa de dia promocional, cansei de fazer. Porque a gente queria volume, queria ter a sensação de estar usando muito produto, usando muito frasco de toxina, seringa de preenchedor. Depois eu comecei a ver que, poxa, isso só fazia eu pagar mais boleto, se eu não estivesse cobrando a coisa certa. Aí surgiu a questão do preço, né? Então, Eu acho também que existe um tabu muito grande na Faculdade de Medicina, que isso está caindo, né, por terra atualmente, com esses cursos todos que estão existindo, mas que o médico cobrar o que ele ama fazer é complicado. Quer dizer, você aprende na faculdade a trabalhar, você ajuda de graça na residência, e o preço, como é que é? Quer dizer, como é que eu vou cobrar pelo que eu gosto? Você fica e tem a parte toda Hipócrates, não sei o quê. Então tem um tabu muito grande, que é muito importante que a pessoa seja educada para não fazer besteira, né? Então os jovens vão conhecer vocês antes, né, no momento certo, e as pessoas que já fizeram todo tipo de besteira têm ainda como se educar, né? com certeza. E fazer por amor, eu sempre falo, que bom que você faz por amor, que bom que você é uma medicina. Agora, cobre pelo seu trabalho, até para que você possa fazer caridade, para que você faça de graça, porque não pode pagar. Agora, aquela famosa, não cobro de médico, não cobro de esposa de médico. Gente, hoje em dia a gente tem mais de 600 mil médicos no Brasil. Se você não for cobrar de médico, familiar de médico, você vai viver do quê? Como é que você vai pagar as contas? Então, acho que são coisas culturais que a gente vai aos pouquinhos, né, mudando. Outro dia eu estava no meu consultório, tinham, sei lá, 5 pacientes, 5 médicos. Imagina, não cobrar. Tem Tem que como. pagar a luz. Mas assim, eu não posso falar, eu não devia estar nem
falando aqui nesse podcast porque eu sou muito fã. E o que acontece... Declaração de conflito de Total, interesse. declarado. Então, assim, eu tenho essa honra deles irem no meu curso todo ano, todas as turmas do meu curso de cosmetria, elas encerram com a palestra de vocês. E assim, a mais famosa de todas é a precificação. Eles ficam enlouquecidos. Existem ferramentas no Descomplique que fazem você desenrolar tabelinhas, é tudo muito incrível. Todo mundo que o vê diz assim, se eu tivesse visto isso, é muito legal. Mas assim, fala um pouco sobre os outros produtos que você tem, porque o Descomplique hoje em dia, ele não é um curso único, né? Você tem uma série de produtos. Fala pra gente o que é que você tem. Tá, inicialmente... E fala da pandemia. Começou, né? Pandemia foi uma O alavanca. Descomplique surgiu um pouco antes da pandemia, nesse cenário, né, dos cursos presenciais e tal. E inicialmente eles têm um curso de finanças, a parte administrativa financeira, de precificação, porque é o que eu realmente, né, amo a planilha de Excel, olha, abrindo parênteses Virginiana. total. Pequenininha, adolescente, fazia bijuteria. Há pouco tempo minha mãe, que guarda tudo, achou um livro de registro meu. Eu comprava os pacotes tipo de, não sei quanto era por peso, pacote de peso de pérola. Eu contava o número de pérolas, via o valor do pacote e dividia quanto que cada pérola custava. Então a precificação vem quase do berço. Mas, É do enfim, signo. aí à medida que a gente foi criando, né? Qual o signo dela, hein? Virginiana. Oh, meu Deus. À medida que a gente foi criando as primeiras turmas, a gente foi vendo outras demandas. Então, Clara, como é que eu treino a minha secretária? Aí a gente falava, poxa, a gente tem isso já organizadinho, vamos colocar isso de aula bônus. Então a gente foi enxertando até que virou uma coisa um pouco maior. Então hoje a gente tem um produto principal, que a gente chama, né, do método consultório mais lucrativo. E eu sempre gosto de alinhar que ser mais lucrativo não é só ser mais caro. Você pode ter algo mais lucrativo simplesmente diminuindo despesas. Muitas vezes o problema está nos ralos que a gente tem. Então você pode ter um consultório mais lucrativo, faturando mais, mas também reduzindo os ralos, reduzindo impostos, otimizando estoque. Então, existem outras formas que não só aumentar preço, tá, gente? Mas então esse é um produto um curso, né, mais abrangente. Então, ele vai desde a parte de treinamento de equipe, liderança. Os 7 pilares hoje, né? Esse curso ele se resume em 7 pilares que a gente acredita que são engrenagens necessárias para um consultório funcionar da forma correta. Primeiro pilar, pensamento. Eu não acredito que a gente chegue em lugar nenhum se a gente não tiver uma mentalidade ali acertada para até aceitar que a gente merece ganhar bem pelo nosso trabalho, ser reconhecido pelo serviço que a gente presta. Fala por que a gente até botou esse pilar antes, né? Esse não era um pilar. Depois, sei lá, de não sei quantas turmas a gente via alunos tendo muito resultado e alguns só reclamando, como sempre foram. E a gente falou, gente, o que tem de diferente, né, em A e B? Mesmo curso, mesmo suporte, mesmo tudo. E a gente chegou na resposta que é o primeiro pilar hoje, a mentalidade. Tem colegas que têm a mentalidade de crescimento, de capacidade, veem a dificuldade como, opa, é o meu trampolim. Outros veem como uma barreira intransponível. Então esse é o pilar principal não, inicial da metodologia. Segundo pilar, planejamento. Planejamento de carreira e vida, onde eu estou, onde eu quero chegar. Planejamento tributário, para a gente pensar nos ralos. Então, o segundo pilar é esse. Terceiro, precificação, e a gente agregou vendas. Não tem como a gente falar de preço e não saber vender. E vender hoje a gente tem muita clareza, né? Não é colocar uma arma na cabeça de ninguém e fazer empurroterapia, não. É aquela venda mais elegante, mais sutil possível. É vender sem parecer que está vendendo. E todo mundo vende. Todo mundo. A gente vende para o nosso parceiro, a gente vende para os nossos filhos, desde o momento que a gente está convencendo alguém que algo é legal, que algo é importante. E eu acredito que se a gente sabe que faz um bom trabalho e você não se vende, você está poupando o outro de um bom serviço, de um bom atendimento. Então, a gente tem que se livrar realmente dessa dificuldade, né, em falar de venda na medicina. Quarto pilar, equipe. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem que ter equipe para a gente ter otimização de tempo, delegar as coisas que não precisam passar pela nossa mão para as pessoas certas, da forma certa. É diferente, né? Delegar, de delargar. Então, a gente fala isso no nosso quarto pilar. Quinto pilar, presença digital. A gente precisa ter uma presença digital certa para trazer o paciente certo. Não é falar para todo mundo, não é falar qualquer coisa, é falar a coisa certa para conectar com aquele paciente que a gente busca. Nosso sexto pilar é o paciente, a experiência do paciente, a fidelização, o encantamento, a satisfação dele. E o sétimo pilar, que é o plano de saúde.
Então, na verdade, como, né, ser independente do plano, não precisar do plano para ter um consultório de sucesso. Então, esses são os 7 pilares da metodologia principal. E depois isso foi desmembrando. Então, a gente tem hoje um treinamento só para secretariado, tem um treinamento só para precificação, quem quer dar esse primeiro passo. Então, a gente criou coisas, né, uma escada. Tem a aí mentoria, tem a consultoria. Aí eu tô falando do básico, que é, vamos dizer assim, o carro-chefe, mas tem, claro, eu quero um serviço mais diferenciado. A gente tem consultoria individual, tem mentorias em grupo, tem os eventos presenciais, que agora a gente está aí 2 por ano, se tudo correr bem, Voltando aí, 2024. no que você falou, que eu achei bem interessante, né? Desde lá do princípio, o pensamento, ok, é mindset, né? Se a pessoa não botar um foco e não pensar que ela é capaz, não vai adiantar nada tentar vender qualquer ideia se você mesmo não acredita nela, né? Então, sem dúvida nenhuma, a pessoa que vai mudar o curso da vida dela. Só que ontem a gente estava num evento em que o pessoal discutiu muito a questão do high ticket, né? Que agora é a moda, todo mundo acha que tem que começar um consultório pelo topo, né? É a clínica mais bonita, é a mais bem equipada, oferecer todas as tecnologias. Primeiro, isso não é um mundo factível para todo mundo, porque nem todo mundo está com o bolso preparado para arcar com tecnologias caras. Segundo, aquilo que você estava falando dos pacientes, né? Nem sempre a gente tem o paciente para aquele perfil do que está oferecendo. Você tem que esperar que ele venha com o tempo. Como é que você vê essa ideia, essa fixação que o pessoal está agora de querer já sair, queimar a largada, né? Já querem começar do topo com a técnica mais difícil, a gente comentou isso, não querem começar do básico e o pessoal já quer começar lá em cima. E quando começa lá em cima, também tem um risco A que queda queda pode ser também. maior, né? É a maior, né? Aí, como é que você começa no teu curso lá, falando para o cara que está começando o consultório, o que você diria para ele em relação ao high ticket? A gente nem usa muito esse termo, né, amor? Isso porque qual que é a porcentagem mesmo das pessoas que podem Se pagar? você for pensar em high ticket, né, pela pirâmide, são 2,8% das muito. pessoas A. Então, dependendo da cidade que você está, é até impossível você focar nisso. É muito fácil a gente falar no Rio, em São Paulo, mas a gente tem aluno no Brasil todo. Então, tem lugares que a pessoa não consegue nem segmentar. Ela tem que fazer dermato geral, cabelo, pele, unha e dermatoscopia. Não tem como ela... Eu sou dermatologista, por isso que eu estou dando esse exemplo. Faz dermatologia pediátrica, câncer, idoso, tudo. Porque ela não tem como, dependendo do tamanho da cidade. Mas voltando à questão do high ticket. A gente defende no Descomplique que a gente cobre um valor justo. Não precisa ser. E a gente, na verdade, vai na contramão do mais barato também, porque você acaba trazendo um paciente que não te valoriza. Ele está buscando preço. No momento que ele encontra alguém com preço mais baixo que o seu, ele te substitui facilmente. Porque o grande diferencial para a atração foi preço. Então, a gente defende, inclusive, que na hora de precificar, você tem que avaliar o mercado, você tem que avaliar a cidade que você está, e que você busque não estar nos mais baratos. Você já dá uma diferenciada, mas buscar estar no high ticket acaba sendo uma bobagem. Você não precisa disso para você ter um consultório lucrativo, para você fazer com qualidade o seu trabalho. Você falou uma coisa super interessante. Quer começar com todos os equipamentos, quer ser conhecido como o médico mais moderno. É um tiro no pé. Na nossa área, dermato, plástica, tem equipamento novo surgindo o tempo todo. Você se colocar escravo disso, você fica realmente numa situação difícil, porque tem máquinas carérrimas. Então, eu prefiro falar com um colega, olha, posiciona a sua presença digital como a marca sendo você, sendo um profissional bem capacitado que você vai indicar para o paciente o que for melhor para ele, mas não vincula máquina, não vincula estrutura, porque a estrutura é algo totalmente modelável. Se o seu diferencial é uma baita estrutura, cara, o concorrente pode ir lá e criar uma estrutura tão maneira quanto a tua. A máquina, é totalmente comprável. Cursos estão, né? Você faz e está acessível para todo mundo. Cria o diferencial sendo você, a relação que você tem com o paciente. Então, a gente não é dessa pegada do high ticket, mas ao mesmo tempo também a gente acha que tem estudos, né, que mostram que o paciente está disposto a pagar 30% a mais do que ele pagaria num serviço tradicional por um serviço de melhor qualidade. Então, se esforce para oferecer esse serviço de maior qualidade, para poder cobrar um pouco mais, mas sem esse surto, né, de high, ultra. Quando você né? fala maior qualidade, a gente está falando aí de quê, propriamente? É a estrutura física ou é o conhecimento do profissional ou é a experiência do paciente dentro do consultório? Eu falo da experiência do paciente. Mais do que a experiência, a relação médico-paciente. Você pode ter a melhor estrutura, não sei se vocês sabem disso, você pode ter a melhor estrutura do universo, se você não tem olho no paciente, a mão que toca, aquele cuidado, cara, o paciente falta alguma coisa.
Agora, você tem um treinamento de secretários, né? Quer dizer, você tem treinamento todo de pessoal. O que você acha, por exemplo, um consultório é lindo, o médico é espetacular e o secretário ali, o cão que recebe mal, que não vai bem. É isso que é o Comum, treinamento. né? É, Muito então comum. esse treinamento é importante, mas quando você tem os profissionais que estão com um médico já antigo, já estabelecido, e esses profissionais, às vezes, eles são uma barreira para o paciente chegar até o médico. Vocês orientam trocar? Existe treinamento para esse tipo de pessoas que tem um vício de trabalho já de muito tempo? Como é que isso funciona? Então, Gisela, tem. A gente sempre fala, né? Você pode ter 3 tipos de problema com um funcionário. Um problema de capacitação. Ele não tem capacidade para chegar naquilo que você precisa. Por mais treinamento que você ofereça, você não vai conseguir extrair dele o que você precisa. Pô, você tem uma baita estrutura, você troca ele de cargo, é alguém de muita confiança, você coloca ele para um cargo que ele tem uma aptidão maior, ótimo. Você pode ter alguém que tem problema de motivação. Poxa, ofereça, né? Descubra o que motiva esse funcionário e tente, né, motivá-lo até determinado ponto. Tem pessoas também que não têm disciplina suficiente para serem motiváveis. E tem pessoas que faltam conhecimento, falta treinamento. Então, a gente pode identificar qual é o problema nisso tudo. Agora, tem funcionários que têm tanta experiência, tem 30 anos, 20 anos de casa, que não se permitem aprender. Isso é um problema. Porque eu sempre falo com o médico, eu falo, dê o seu exemplo, fala com o seu funcionário, olha, eu tô todo ano em congresso, de 6 em 6 meses eu faço viagem e tô me aperfeiçoando, tô num curso para aprender mais sobre isso. Todos nós precisamos estar continuamente aprendendo. E eu acho que essa questão do aprendizado, dessa mudança constante também, tá numa cultura que a gente cria no nosso ambiente de trabalho, sabe, Gisela? O médico tem uma responsabilidade sobre isso. É a gente criar ambientes de treinamento, ambientes de conversa, de dar voz para o funcionário, porque o nosso funcionário ele tem uma visão totalmente diferente da nossa, né? Quantas vezes o paciente, sei lá, reclama na recepção de alguma coisa, você abre a porta, ele, ai, doutor, abraço, esquece do problema. Quem ouviu o problema foi a funcionária. Se você não der ouvidos também para ela, como é que você vai saber o que está acontecendo da tua porta do teu consultório para fora? Então, acho que é muito uma troca, criar um ambiente de aprendizado. Todo mundo tem que estar aprendendo sempre. Essa avaliação dos funcionários, por exemplo, vocês fazem ou é uma avaliação que parte do médico para vocês? Quer dizer, vocês passam aqui, fazem um diagnóstico do que está acontecendo ou nós temos que vir com um diagnóstico para você fazer o tratamento? Não, a gente tem a parte de orientar o diagnóstico. Dificilmente a gente faz consultoria presencial. Sim. E para essas coisas é necessário que você esteja ali no ambiente, né? Durante um período vendo tudo Exatamente, funcionar, porque senão fica pra tudo muito detectar. maquiável, né? Parece que é uma coisa, na verdade, no dia a dia não é. Então a gente orienta como deve ser feito, dá os substratos para que vocês façam. E sim, na parte da consultoria, a gente consegue fazer algo mais diferenciado, mas não é a maioria dos médicos que a gente oferece suporte, não. A maioria é isso. Na mentoria, inclusive, a gente tem grupo de discussão com os próprios funcionários. Então, a gente, além de ter reunião com os alunos médicos, a gente tem reunião mensal com os funcionários, para que eles tragam as suas dúvidas, para que os próprios médicos sinalizem, a gente está tendo problema com tal assunto. Então, assuntos que a gente, né, ouve que são problemas, a gente começa a trazer nas discussões mensais, porque tem vezes que Gisela fala, a funcionária não ouve. Vem alguém de fora, fala uma vez, todo mundo ouve. Isso acontece muito também. Então, a gente... Mas E eu eu acho que o secretariado Nota 10, o jeito que vocês entregam o curso, é interessante porque ele estimula a proatividade do funcionário. Quando ele começa a ver, ele começa a perceber como ele é uma mola importante naquela engrenagem. Não volta assim, você está fazendo errado. Não é essa a vibe. A vibe é justamente te mostrar como você é importante, como você pode melhorar a empresa que você está trabalhando. Isso que eu achei legal. As minhas secretárias, quando elas começaram a ver, elas começaram a se ponderar, assim. Viu como é que eu sou importante? Tem aula sobre E isso, isso né? aqui é muito legal, essa vibe. Porque se fosse só para dizer, olha, você está fazendo errado, isso aqui é errado, a pessoa não interage com o curso. É a sensação de pertencimento, né? Não só como equipe, mas também ao espaço, ao lugar. E eu achei interessante que você falou que uma coisa que eu sempre percebi, as secretárias, as fisioterapeutas, elas escutam muito coisas que nós, dentro do consultório, não temos tempo, porque a gente está ali, né, exercendo um trabalho técnico e dando suporte, muitas vezes ali, aquela coisa do carinho, do amparo ao paciente, mas é um tempo limitado. E a secretária escuta muito. E eu me lembro
que uma vez eu disse para minha secretária, quando ela começou comigo, muito, há 12, 13 anos atrás, que eu olhava assim, ela era uma pessoa mais fechada, e eu temia como a paciente ia interpretar isso. Então eu dizia para ela assim: olha, eu sou uma escolha. Tem N cirurgiões maravilhosos no Rio de Janeiro. Então ela tem que entender que, de alguma forma, quando ela pisou aqui dentro, ela conheceu alguma coisa diferente e começa com você, com o seu atendimento ao telefone. É terminar a cirurgia e no final do dia a paciente foi embora para casa, dá um telefonema que às vezes, não queria saber se está tudo bem. Não, a doutora quer saber se você está bem. Ela demonstra a preocupação, mas em nome de toda a equipe que está ali por trás, né? Isso é muito interessante, porque a hora que elas sentem essa importância, acho que a equipe ganha como um todo, né? Não, e assim, o que você falou é super importante, porque a secretária, ela vai ter contato 3 vezes com o paciente antes de você. Então, quando Sim. ligou para agendar, quando ligou para confirmar e depois na recepção ali. Então, se teve qualquer erro nessa comunicação, às vezes você nem conhece o paciente. Então, se você não treinar direito a sua secretária, isso pode ter uma grande diferença no seu consultório, né? Isso que a gente A fala. repercussão depois acaba sendo, né, uma Uma bola de bola de neve, neve. né? Vai E passando o para outra coisa. número de funcionários que são necessários num consultório, lógico que cada um dentro da dinâmica e da dimensão de cada consultório, isso tudo vocês orientam, o Sim. tamanho, tipo assim, você tem que ter ou cada funcionário, porque hoje em dia nos grandes hospitais existe muita setorização. Antigamente um funcionário fazia várias coisas. Hoje em dia isso não pode, por vários motivos. Isso vocês orientam, quer dizer, o número de funcionários que precisa para uma estrutura. Sim, lá no Descomplica a gente sempre dá a seguinte frase, assim, a gente corre com quem quer correr, anda com quem quer andar e para com quem quer parar. Então a gente atende desde hospitais a clínicas imensas, a uma médica que está com um consultório começando. Só que, por incrível que pareça, quem vem buscar os nossos produtos geralmente tem 5, 10, 15 anos de formado, no mínimo, porque essas pessoas já tiveram as dores, né? Já Sim. tiveram, olha, eu tô com um problema aqui, tô com um problema de precificação, não tô com um problema de equipe. O cirurgião plástico ou a dermato ou o médico jovem, ele ainda não sente essa necessidade, é um pouco distante. Então, Você a, precisa vivenciar o problema precisa. para poder Para depois buscar a entender, solução para dele, né? buscar a Você solução. perguntou essa história dos cargos. A gente tem um organograma com cargos e funções necessárias para funcionar um consultório. E aí, dependendo da estrutura que a pessoa tem, da grana que ela tem, a gente propõe ali uma quantidade mínima de funcionário. A grande maioria dos consultórios é 2 funcionários. Absorve função até o momento que consegue ampliar. Então, o ideal é que também tenha percepção antes que comecem a acontecer falhas, né? Porque senão você começa a ter problema antes de contratar. É melhor você ir ampliando à medida que for precisando antes, né? Você diria, então, que quanto mais cedo você tiver esse conhecimento, mais você vai evitar os problemas futuros, né? Se você já começa da forma Com certa. certeza, a gente perde menos tempo, menos dinheiro, porque, gente, fazer na tentativa e erro é possível para todo mundo. Vocês, com certeza, na época não tinham Descomplique, não tinham cursos Né? como os nossos, e todo mundo tem consultório, clínicas, né, bem-sucedidas e maravilhosos. Mas lembra na trajetória de vocês, quantos momentos de erro, tentativa, acerto vocês foram percorrendo? Se tivesse alguém que já passou por esse percurso, falasse, ó, isso daqui foge disso, isso não é uma boa estratégia, e te direcionasse, você teria tido teu caminho um pouco mais encurtado. Assim, quando você olha para um consultório, qual é o ponto que você mais vê falhar? Ou na precificação, ou digamos, algum item que a pessoa deixe de desconsidere, né? Eu esqueço de colocar que o meu aluguel ele entra no meu custo, ou a minha luz. Olha, é uma sequência de coisas. Eu acho que a grande maioria não tem uma organização básica. Assim, tudo se mistura. O que é da clínica, o que é pessoal,
a conta da empresa com conta pessoal. Muita gente cai nessa. Mas não tem um contador por trás ali para tentar ajudar? A maioria não. Não, tem o contador, mas essa realidade de misturar pessoa física e jurídica, misturar conta pessoal com conta do consultório, isso é muito comum, gente. Tem colegas que a gente faz consultoria que você pergunta uma parcela significativa, tá? Quanto que você tira de salário? Não sei, claro, é o que sobra na conta. E aí eu vou gastando, então eu não sei. Então, muitos consultórios estão, tá ruim porque a pessoa está gastando mais na vida pessoal. Não é porque o consultório está ruim porque está ruim. As coisas, Porque inclusive, estão melhorando, né? Mês a mês, só que ele não consegue ver. Porque ele tem gastado mais, está aumentando o padrão de vida mais do que ele deveria. Então, eu acho que esse é um dos erros, assim, cruciais. Tanto que a gente fala uma das primeiras coisas, cara, separa a conta. Tem uma conta pessoal, tem uma conta de consultório. Dentro da conta do consultório, tem uma conta da empresa, tem uma conta do livro caixa. Livro caixa é uma coisa que muitos consultórios não usam. Caramba, isso economiza tributo pra caramba. Porque a Então, maioria dos alunos do Descomplica já tem uma economia no ano, assim, bizarra, só por se enquadrar na tributação correta, né? Muita gente. você falou, não tem contador? Tem, mas muitos, e isso pode ser bem polêmico, inclusive, esse corte desse podcast. Mas eu vejo contabilidade, eu posso ser execrada depois disso, muito como medicina. Se hoje tiver que dar um parecer na hematologia, eu vou ter uma grande dificuldade. Eu vou ser uma leiga que estou indo para o Google saber. Eu acho que a contabilidade tem um pouco isso, principalmente nessa questão brasileira mesmo, que tem muita coisa, muita lei. E a cada Então, mês é uma mudança. a Minha irmã era contabilidade. contadora, ela fala que era enlouquecedor, que tinha semana que às vezes apareciam 3 leis diferentes e você tinha que se adequar para ontem, né? Para tudo isso, é muito difícil. Então, a contabilidade médica, eu acredito que é uma área à parte. Então, tem vários colegas que têm contadores. Nossa, claro, tá com a minha família há 30 anos, tem uma baita noção de construção civil. Pô, maravilha, mas aí não faz coisas que podem ser feitas dentro da medicina legalmente para o médico economizar. Então, existe muito terrorismo, a gente recebe muito isso. Claro, meu contador disse que não pode. Aí eu falo, contadores, aprendam a precificar, cobrem mais pelo serviço, mas façam aquilo que é possível, ainda que dê mais trabalho, né? Porque para a gente é uma economia muito O importante. problema que eu vejo assim, existe muita segmentação. O contador cuida da contabilidade, mas ele não é tributarista. Então, a parte tributária ele deixa solta e aí você tem que consultar um outro profissional. Você diria que o Descomplique ele tem assim uma solução nesse sentido? Você aponta os 2 caminhos? A gente dentro, né, esses 7 pilares, a metodologia, a gente fala que é a coluna vertebral, né? Mas aí, pela necessidade, a gente foi achando ali outras coisas que são comemorativos ali, uns temperinhos importantes. A gente hoje tem um curso de aprofundamento que é como pagar menos impostos. Então, eu sei que é um assunto nebuloso, que a maioria dos médicos não entende e delega. Na verdade, delarga. Eu tenho um contador, eu pago já para ele, pronto, ele que tem que resolver. O problema é que a economia ou o gasto sai do nosso bolso. Então, nós, como donos, a gente teria que se preocupar. Por que paga? Se poderia ter que pagar um pouco menos ou não. Então, a gente criou esse curso de aprofundamento com aulas bem práticas, com a nossa linguagem. O nome do Descomplica, ele veio muito antes, né, do curso propriamente. Ele veio no Instagram que a gente criou com uma ideia totalmente ali, sem muito objetivo fim. Mas é um nome muito cabível, porque a gente de fato descomplica. É um assunto totalmente complicado, é novelado, que a gente traz de uma forma simplificada. Então, a gente tem aula sobre pessoa física, livro caixa, sobre pessoa jurídica, quais os tipos que a gente pode se enquadrar, quais que a gente pode, qual que não pode, o que é permitido dependendo do faturamento, sim ou não. A gente oferece umas planilhas, né, de simulação. A minha ideia, jamais, eu nem tenho capacidade para isso, formar ninguém nisso. Não, a gente tem que ter contador, é lei também. Mas a minha ideia é que o médico saiba dialogar com o seu contador. Os melhores elogios quanto a isso que eu tenho nossa, claro, meu contador está impressionado como que agora eu consigo conversar com ele, como que eu sei o que perguntar. Ele falou que o diálogo melhorou, então é um pouco isso, a gente se inteirar do que a gente está pagando, por quê, e mostrar para o contador. Hoje, na mentoria que a gente teve mais cedo, a médica falou, doutora Laira, claro, primeira vez em, 6 anos que eu faço uma reunião em janeiro com o meu contador, de planejamento do ano, de avaliação. Poxa,
E uma coisa assim, o grande hit da aula, da aula de precificação é a taxa de cartão, né? Todo mundo pergunta, né? Você vai dar uma dica pro pessoal, não, Clarice? Eu sempre vejo meu marido esbravejando, A porque ele, taxa ele de cuida cartão. dessa parte, ele fala, vocês não sabem o quanto a gente paga de taxa, às vezes uma maquininha, e às vezes o paciente tem dificuldade de entender isso, porque quando você precifica, você tem que levar em conta que o Pix tem um custo, o cartão tem outro, né? O contador tem outro, e o teu tributo está, às vezes, lá em cima, né? Eu não tenho um sócio médico, então já leva você para um outro tipo de pessoa jurídica. E, às vezes, pequenas dicas, né? Que, às vezes, parecem pequenas, vão fazer uma diferença gigantesca, né? No final. A gente deu uma aula uma vez, né? Para. Acho que eram uns 60 ou 70 médicos, né? Não, foi Não, uma, tinha mais gente na aula. foi uma aula Como é online foi? que a gente fez no meio da pandemia, umas coisas meio malucas que a gente fazia. Aí eu lembro que falei de cartão de crédito, desci o lenho, mostrei marca, falei, ó, tal, é caro, barato. Tabelou todas as marcas. Não Todas satisfeita, as eu dei taxas. material de apoio, enviei pro pessoal com as tabelas, com o nome. No dia seguinte, recebi o contato de uma empresa pelo direct. Eu, e claro, super político, assim, oi, tudo bem? Queria trocar uma ideia, enfim. Queria que eu me retratasse, porque naquela manhã eles tinham perdido ou tido 30 e poucos contatos de médicos querendo cancelamento. Da máquina. Porque aí eu falei, gente, como que o médico tem poder, né? Se nós formos unidos, e a gente se esquece disso algumas vezes, né? Mas você não disse nenhuma inverdade, Não, né? eu falei, eu não vou me retratar, não. Eu falei, mas tal. Eu falei, olha, mas a taxa real é essa, né? Então eu vou me Você vai retratar do reduzir? quê? Você vai reduzir? Eu me retrato. Se você mudar a taxa, eu posso mudar meu Ainda tentou me statement aqui, corrigir. né? Não, você tem que. Eu falei, eu tenho que basear em quê? Se a taxa é essa. Não há mentira nenhuma, né? Contra fatos não há argumento, né? informação Você vai para o pegar seu site. tudo, né? E uma coisa que é bem moderna em termos de precificação, que eles falam e que no nosso tempo, pelo menos quando a gente começou, ninguém praticava, é parcelamento. Eles indicam sempre parcelamento, né? Porque. Explica como que você faz. A gente que trabalha com procedimento, poxa, quanto mais a gente converter cirurgia, procedimento, melhor pra gente, né? Então, é claro que você vai converter mais se você facilitar para o paciente. Então, a gente é totalmente contra desconto, essas palavras assim, que eu acho que só diminuem, né, o nosso valor, depreciam aquilo que a gente faz. Agora, facilitar para o paciente, por que não? Se você fizer da forma certa. Então, seu marido, com certeza, nesses cálculos aí, Eu tenho que fazer. a gente tem que colocar isso embutido. Então, hoje a gente diz que se você precificar da forma certa e colocar as taxas de forma certa, para você não faz diferença se você pagar em 12 vezes, quer dizer, receber em 12 ou no Pix. Se você embutir da forma certa, porque você antecipa, se for necessário, o dinheiro está disponível para você amanhã. Então, parcelar é muito bom para você aumentar a conversão e também para uma percepção de valor. Porque na psicologia dos preços, o que soa mais barato? R$ 1.200 ou 12 de 100? Nossa, 12 de 100 paga fácil. Pô, você começa a falar assim, 100 reais eu gasto fácil na farmácia, eu gasto nisso. Você começa a comparar com coisas do seu dia a dia. Então, dentro dessa psicologia, ainda que o paciente calcule, 12 de 100 é 1.200, a primeira impressão, ele quer se convencer que é barato. Quando ele quer fazer, ele quer que a vozinha que diz que é barato fale mais alto. Então, se você der um artifício para ele se convencer disso, melhor ainda. Então, a parte do parcelamento também ajuda nisso, né? Nessa percepção de caro e barato. E como é que você entende assim? Porque às vezes me incomoda muito quando a gente fala na área médica de valor, né? Eu ainda piso em ovos. Então, sempre que o paciente vai discutir alguma coisa, eu sempre falo: médico não fala de valor, você fala de honorário. Porque não tem preço para a tua saúde, não tem preço para a tua felicidade. Irene hoje comentou isso em um episódio anterior. A gente fica assim, se perguntando como fazer o paciente entender isso. Porque uma coisa é o valor no sentido do dinheiro que vai ser pago, outra coisa é aquilo que ele está recebendo no todo, né? Como a gente faz para o paciente entender, né? Chegou no consultório, o que ele precisa ver, o que ele precisa identificar para ver que está valendo aquilo que ele está... Eu acho que é durante a nossa conversa, a gente fala, né, que o roteiro de vendas ele começa durante a consulta nossa. Bem no início, quando você está lhe perguntando o que te trouxe aqui, há quanto tempo que isso te incomoda, como que isso te faz sentir. Tudo que o paciente te fala, depois você pode recapitular
mostrando, olha, isso que eu tô te propondo é para aliviar aquele sentimento que você tem, aquela sensação que te incomoda há tanto tempo, que você deixou de se cuidar por isso e isso. Então, é você trazer para o paciente coisas que ele, inclusive, te trouxe de argumento para mostrar para ele, olha, isso tem ou não tem um valor? Então, diante de tudo que você me trouxe, esses anos todos incomodado, e aí, é barato ou caro? Então, não acho que é um processo fácil, acho que é um processo que é um trabalho de formiguinha, que a gente tem que estar ali tentando educar o nosso paciente. Por isso que eu falo muito da rede social. Porque na rede social a gente tem a capacidade de educar o paciente, educar em massa. Então, coisas que para você são importantes, do tipo conscientizar o paciente do valor do seu trabalho. Se você já não é o mais barato da tua região, a gente fala muito disso, Já né? começa. Sem falar do high ticket. Você não é o mais barato. Já avisa isso na rede social. Gente, olha só, eu não trabalho por preço, eu não tô na pichincha, eu tô trabalhando por valor, pelo que eu agrego na vida de vocês. Então, quem vier por preço, eu tenho ótimos colegas que eu posso indicar, profissionais que estão e fazem um excelente trabalho, mas estão numa proposta diferente. A gente aqui é de uma forma. Então, você tem como usar a rede social para Já tem isso. um gatilho mental do desapego aí junto, né? Entendi. É uma coisa que isso que você colocou é interessante, porque às vezes assim nunca me ocorreu colocar nada disso na rede social. Já ocorreu a vocês? Não, não. Eu já. Assim, eu sou de uma época, né? É ruim falar que parece ser da minha antiga, mas é que realmente, assim, o preço, como eu falei, é um tabu, né? E que a gente tem uma entrega com o paciente que é meio que quase que desvinculado do que você vai ter de honorários, né? Mas eu acredito que o honorário não seja aí uma precificação. Na minha cabeça, é um investimento que o paciente está fazendo na saúde dele. Então, eu não vejo muito como parte de honorário entregue para o paciente, sim um investimento que ele vai fazer. E investimento a gente pensa em forma de pagamento e não discutir o que vai se diminuir ou até o que o brasileiro gosta muito, que é a parte de desconto. Eu, particularmente, Irene. até arrepio. Irene, a sua impressão? Eu andei conversando com os colegas que estão trabalhando forte em rede social e eles falaram exatamente isso que a Clarinha comentou. Olha, eu boto o preço na rede social. Se o paciente achar caro, ele já não vai nem aparecer mais no meu consultório. Tipo assim, simples Simples assim. assim. É difícil, eu acho que para a gente, pela nossa cultura dessa, eu não sei se é uma glorificação, uma coisa que vem muito da nossa profissão, do que a gente vai entregar, que eu não sei se os pacientes hoje em dia estão entendendo muito dessa maneira, não. Então, eles entendem muito como uma negociação. Por isso que eu acho interessante as formas de facilitação que eles apresentam no curso, que em nenhum momento prejudicam a gente. Porque, principalmente esse parcelamento, quando o paciente pede desconto à vista, ele existe porque é o primeiro preço lá antes da taxa. Então, isso é bem interessante. Eu coloquei bem para minha gerente, até porque uma outra coisa que é legal a gente dar uma discutida, quem vai dar o preço? Isso foi muito discutido, né, nas aulas, se é você ou não. Por exemplo, ele, Claudinho, dá o preço. Show. A Clarinha não gosta. Então, assim, isso tem que ficar, você tem que ficar confortável. Se você não fica confortável, manda alguém dar o preço para você. Sim. Né? E orienta muito bem. Bom, a gente está já finalizando o episódio, e aí a gente sempre gosta de perguntar para vocês darem assim um conselho rapidinho para o pessoal que está começando, ou para o paciente que está em casa e que vai buscar um profissional. Tá, vou começar e depois você termina. Bom, eu acredito que a gente está vivendo uma nova fase agora, né? Com essas novas permissões, né, da rede social. Então, você pode agora, antes e depois. Agora a gente pode quase tudo, né? A gente lembra que a gente teve que mudar a nossa aula toda, né? Porque não podia nada e agora o médico pode quase tudo. Mas a gente sempre dá de conselho é que, mesmo podendo quase tudo, vai devagar, né? Não exponha tanto o paciente. Eu acho que ninguém quer ter a sua esposa com o corpo exposto ali. Eu acho que eu daria essa dica. Faz uma coisa bem feita na rede social, mas não precisa expor tanto os seus pacientes. Bom, Clara, e você, as palavras Bom, eu finais? acho que eu deixaria para o colega de mensagem para ele pensar um pouco fora do óbvio. A gente tem, né, uma coisa que a gente fala muito é no marketing, efeito manada, o que a gente faz, que todo mundo faz, a gente
Na medicina tem muito isso, né? Todo mundo sai do da faculdade, vai para residência, todo mundo faz isso. Foi o caminho que a gente fez, eu recomendo também que façam. Mas todo mundo atende plano de saúde? Todo mundo vai atender plano de saúde. Pensa a exceção. Será que não é possível? Pensa pelos seus próprios meios. Será que não tem como ir para um caminho diferente? Ah, de repente ninguém nunca seguiu. Será que é impossível ou ninguém teve essa sacada? Então, fuja um pouco do que a massa, do que todo mundo faz. Porque tem caminhos alternativos Inclusive, temos 3 grandes exemplos aqui. Exatamente. Os 3 É porque a gente não descomplica e não fala só para plástico, né? A gente fala para prócto, pediatra, então... A gente gostaria de agradecer também. A gente ficou muito feliz com o convite, estrear aqui esses primeiros podcasts. Pode ter certeza que quando a gente pensa em cada módulo do Descomplique lá também, a gente pensa em vocês são referência tanto na plástica quanto em consultório para todos nós, tá bom? Bom, a gente está muito honrado com a presença de vocês. É um presente para o casal, né? Do Plástica na Real podcast. E eu gostaria de convidar vocês, então, para seguirem as redes sociais do Descomplique. Enviem esse episódio para algum amigo que precisa descomplicar o consultório, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, deixe a opinião de vocês e deixe para finalizar, Irene e Gisela. Eu queria só falar mais uma coisa sobre os eventos incríveis ao vivo que o Descomplique tem. Não, porque realmente são imperdíveis. Eu até dou umas palestrinhas, né? Mas não é por isso. É porque você tem uma visão incrível da parte tributária, do encantamento no consultório, né? As aulas de encantamento, de refinamento, de como você pode se apresentar melhor para o paciente são incríveis. Então, eu recomendo, tá? Bom, eu acho incrível todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Penso em acrescentar, porque não faz parte da rotina assim, de um ensino de cirurgia plástica, mas eu acho que o profissional tem que estar orientado para isso, até para não fazer nenhuma besteira. Eu acho fundamental essa visão de vocês para acrescentar todo na nossa vida e facilitar, né? Que a vida do médico é uma vida complexa, então o que puder facilitar e organizar é sempre menos estressante, levando digamos assim, uma felicidade maior no final do mês, né? No final do ano, no final do mês. A gente vai lá dar aula em Niterói também, fica tranquilo. Já convidei. Quando convida ao vivo, não pode negar. Pois é, tem como cobrar. Os residentes vão cobrar, com certeza. Bom, gente, um grande beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.